pessoal. Começar mais uma live hoje. E aí, gente? Olha, já pode mandar as perguntas, tá bom? E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente tá fechando aí um mês de lives, né? Vou chamar a Cássia aqui pra entrar aqui com a gente. Tudo bem, Marinês? Como está? Então, gente, hoje a gente tem algumas perguntas relacionadas a laser na oncologia. Achei super bacana, porque até agora em nenhuma das nossas lives a gente abordou o laser na oncologia. Então, eu acho muito interessante a gente, se vocês puderem focar as perguntas de vocês aí sobre isso, acho bacana, tá? Então, isso é uma coisa bem legal, né? A gente tratar aí de laser na oncologia. E o legal também, gente, é a gente ter uma linha de raciocínio na oncologia, porque tem vários tópicos que a gente pode abordar, tanto na prevenção quanto no tratamento da mucosite e outros efeitos colaterais. Bem-vinda, Cássia. Oi, tudo bem, gente? Boa tarde. Estamos aqui em mais uma live, né? Bacana a gente poder de quarta-feira conseguir conversar e ao vivo aí tirar algumas dúvidas de vocês. Então, eu queria dizer que hoje o papo vai ser muito legal. A gente vai conversar um pouquinho sobre paciente oncológico e eu também queria compartilhar com vocês depois um caso sobre paralisia de Bell, que nós fizemos um tratamento bem interessante numa pessoa próxima e os resultados foram surpreendentes, assim. Ah, muito bom. Uma das primeiras perguntas aqui, a gente está com esse curso de laser na oncologia online, né, que é um manual, e a gente está recebendo bastante dúvidas se o curso aborda ou não cada tópico. Então, a gente selecionou aqui algumas perguntas relacionadas a essas dúvidas, né, que o pessoal mandou. E a primeira dúvida, até acho que a Luciana tá por aí, né, Luciana? De repente a gente pode depois chamar ela para entrar um pouquinho. Sim, a claro. principal dúvida é que eles querem saber o que aborda o curso, porque tem um curso também na São Leopoldo Mandique de laser na onco, que é um curso presencial. E eu diria que são cursos bem diferentes, mas são cursos complementares, né? Esse manual que a gente lançou online é um curso resumido, né? Com foco em burocracia, ficha clínica, o que eu tenho que prescrever para o paciente, o que eu tenho que recomendar, dicas mesmo clínicas. É até um complemento para quem até já fez o presencial ou quem já trabalha com laser na oncologia. E ele tem uma carga horária menor, né, que o curso presencial. Mas ele é um curso bem bacana e bem legal de ser feito nesse momento aí do Covid, porque ele dá várias dicas. Inclusive, a gente tem uma aula só de protocolos clínicos, falando sobre como que tem que fazer o tratamento, em que tempo, qual frequência, qual dose. Então, é um curso bem bacana. Eu acho que é bem interessante porque a gente tem procurado, pessoal, fazer cursos não cansativos. Né? Então, as aulas elas são curtas. O que é curto? Uma aula de 10, 15 minutos no máximo, para que também facilite no seu dia a dia. Você está lá com o paciente na cadeira, você falou, gente, esqueci o protocolo de tratamento, o protocolo de prevenção para mucosite. Você pode simplesmente acionar do seu celular ou do computador, claro, e tem toda uma demonstração prática mesmo, né? Até achei super interessante esse ponto que a Daiane abordou, de como conversar com os oncologistas, porque tudo a gente sabe, né? Ainda mais hoje, é parceria, é equipe, então
você tem que ter um know-how de um approach, né, na comunidade médica para você conseguir ter o mínimo de comunicação e de seriedade com eles, né, passar segurança no seu tratamento, né, ou da proposta desse intercâmbio de pacientes, ou de você ser o suporte daquela clínica oncológica, enfim, ou mesmo no dia a dia, né, a Daiane faz atendimentos no hospital e eu acabo fazendo mais atendimentos na clínica, mas hoje, infelizmente, a gente vê dois fatores, eu vejo dois fatores aí, né, a prevalência e incidência do câncer aumentando, e muitos pacientes que estão presentes no seu consultório, muitas vezes eles não têm noção de como o laser consegue ajudar. Então, muitas vezes, isso vem via oncologista, se ele indica, ou via consultório que você identifica e você consegue ajudar esse paciente. Então, eu acho que independente se você se dedica exclusivamente à oncologia e odonto, ou você é um clínico geral, esse curso é de extrema valia, sim. É, muito bom. Olha, já temos uma dúvida aqui com o pessoal que está nos assistindo ao vivo. A gente adora responder dúvida ao vivo, tá, gente? E acho que é bem bacana, porque é a dúvida que vocês que estão assistindo têm. Então, olha, oi, Daiane, boa tarde a todas. Tive um câncer há 1 ano e meio, mantive ovários, eu preciso evitar radicais livres. Então, tenho feito ILIB para prevenção. Olha, eu acho excelente você fazer o ILIB como preventivo de estresse, né? Porque o radical livre está associado com estresse, hábitos alimentares e outros tantos fatores. Mas é preciso entender deixar claro para todos que a gente só indica o ILIB quando o paciente já, né, tirou todo o tumor, já removeu tudo, já fez o tratamento. Então, sim, seria uma ótima, né? Até porque você ficou por um período muito extenso com estresse oxidativo, até pelo tratamento oncológico, né? Que ele deterioriza o corpo em vários aspectos. E agora você está numa recuperação de saúde. Mas nunca esquecendo, gente, que saúde não é só ILIB, né? A saúde tem a ver com alimentação, emocional, esportes, pensamentos, né? A gente fica, às vezes, martelando coisa ruim na cabeça. Isso é ruim para a saúde. A gente desperta algumas emoções que podem ser, depois, causas, né, de doenças. Sim, a somatização, né, dessas emoções. Psicossomáticas. Então, isso é importante, tá? Mas eu acho bacana, você já passou por isso, está em recuperação de saúde. E eu sempre brinco, né, que o ILIB, ele é um complemento à medicina porque ele põe você de volta na linha, né? E a melhor fase de usar o ILIB é quando você tem pequenas alterações, né? Para você descarrilhou o trem, vamos colocar ele de volta no trilho antes que alguma doença aconteça, antes que alguma coisa ruim aconteça, tá? Complementando, eu acho que uma outra fase, né, do tratamento oncológico que cabe o ILIB, a gente está até com um filho de uma ex-paciente, o João Batista, aqui, e a gente cuidou da mãe dele, a gente chegou a fazer alguns ILIBs, mas quando a pessoa está na fase do paliativo. Então, eu acho que o ILIB, né, você em consonância com o oncologista, gente, o paciente está no paliativo, não tem por que você não fazer um ILIB, e a gente volta naquele conceito de morte digna. Eu acho que é muito interessante a psico-oncologia, que é uma parte da oncologia, né, da psicologia que só trata de onco, de você, naquela reta final do paciente, gente, não ficar tentando tratamentos, né? Muitas vezes as famílias tentam alguns tratamentos caríssimos, sabendo que a gente não tem um prognóstico bom e só leva o sofrimento do paciente, né? Porque, claro, todo tratamento tem efeito colateral, e muitas vezes o ILIB pode dar aquele dia melhor, sabe? Eu nunca esqueço de uma paciente que fala assim, olha, Cássia, será que tem como eu conseguir tomar uma cerveja e comer uma pizza, né? Ela estava com muita mucosite, estava com muita indisposição, já estava no paliativo. Sim, eu fiz laser na boca, fiz laser ILIB e ela conseguiu ter aquele, sei lá, ela faleceu 1 semana depois. Feliz, gente, uma morte digna, por quê? Porque ela faleceu fazendo o que ela queria. Então é difícil a gente julgar também, não, tem que fazer tudo, não pode usar o ILIB em paciente com tumor ativo.
concordo, mas no paliativo, A né? gente Até com pode usar. consentimento da família, não tem por que não usar. E aí é excelente, né? Tem excelentes resultados aí, muito bacanas. Olha, tem algumas outras dúvidas aqui relacionadas com a onco. O uso de Xeloda, né? O Xeloda é um medicamento que dá bastante problemas cutâneos e ele também dá umas estomatites, né? Não é mucosite, são estomatites em alguns Estomatites. pacientes. Que assim, não, porque a mucosite, gente, ela dá, assim, vamos voltar aqui pro começo. Como que acontece a mucosite? A mucosite, ela é uma resposta a uma agressão causada pela químio mucotóxica, não são todas as químios que causam mucosite, ou pela radiação direta na região de cabeça e pescoço. Então, a tentativa da químio e da rádio, né, das duas, é destruir as células que estão se multiplicando rápido. A mucosa gastrointestinal, né, da boca até o ânus, né, tem pacientes que têm queixas, inclusive no ânus. Essa mucosa, ela se renova a cada 7 dias. Então, a gente considera isso, né, como uma taxa metabólica acelerada. Então, as células da mucosa, elas são alvo da quimioterapia. A quimio vai querer tentar matar essas células porque elas também estão se multiplicando rapidamente, como se fosse uma célula tumoral. E aí, essa agressão, tanto fotofísica, né, pela agressão da radiação, quanto Da radiação. química, né, que é da quimioterapia, ela coloca a célula numa inflamação enorme. E essa célula, diante dessa inflamação, ela não consegue voltar atrás, não consegue se regenerar e morre. Então, a gente tem aí a morte dessas células por apoptose. O que o laser vai fazer? O laser vai agir minimizando esse processo inflamatório, né? E tentando, de certa forma, salvar essas células da apoptose. E é o que realmente acontece na prevenção, né? Não é que o laser previne antes da agressão. O laser ajuda a uma agressão que está subclínica, né, embaixo da mucosa, que a gente não enxerga ainda nos primeiros dias, a essa mucosa não morrer. Então, na verdade, o laser salva essas células da apoptose. Da apoptose. Né? Então, isso é uma coisa bacana. Então, pensando assim, a gente tem que imaginar que a laser terapia tem um tempo certo para fazer. Então, junto com a agressão, a gente tem que fazer a laser terapia. Então, para tentar reverter, né? Dependendo da agressão, a dose do laser tem que ser mais alta para conseguir segurar esse processo inflamatório. A frequência também tem que ser importante aí, né? Todos os dias. E isso é muito importante na hora de fazer o laser. Mas vamos voltar aqui para a nossa pergunta do Xeloda. Então, a mucosite, ela tem uma característica de acontecer 7 dias depois do estímulo. Então, se uma paciente, por exemplo, fez a quimio hoje é quarta-feira, daqui 7, 8 dias é que vai desenvolver a mucosite, caso ela não faça a laser terapia, certo? Então, a gente sabe quando uma lesão é mucosite, pelo tempo que ela aconteceu, tá? Na rádio, a gente tem uma mucosite mais, assim, acontece mais dias, porque a rádio é um tratamento mais longo, certo? Mas depois da última sessão de rádio, 7 dias depois, o que acontecer com esse paciente já não é mais mucosite. Então, o Xeloda, ele tem essa característica de dar essas estomatites. E por que a gente sabe que não é uma mucosite? Porque não é exatamente 7 dias depois da químio, né? Acontecem estomatites esporádicas. E aí o paciente acaba 40, 30 dias depois que terminou a químio, tendo essas esporádicas estomatites, que são pequenas aftas espalhadas pela boca inteira, não são muito grandes, não são tão ruins e assim, não interrompem tanto a alimentação do paciente como a mucosite, né? Mas é um desconforto. Mas o mais comum no Xeloda são as fissuras nas plantas dos pés, nas mãos, nas unhas. Então, o paciente fica com essas extremidades mais secas. E, claro, é um processo inflamatório, certo? Dessas estruturas. Então, se a gente fizer o laser, com certeza a gente vai regredir, diminuir ou até evitar, né, nesses pacientes. Então, sim, é indicado fazer a laser terapia. É indicado, inclusive, que a enfermagem realize esses atendimentos, né, porque sai do âmbito do dentista de cabeça e pescoço. Mas, né, é uma indicação, sim, que a gente pode fazer. Tá? Eu acho bacana. O Xeloda geralmente é utilizado para quem tem CA de reto, né, de intestino.
tive vários pacientes que tiveram essa medicação, tiveram alguns, claro, alguns desarranjos intestinais, né, decorrente do uso do Xeloda. 2 dos pacientes que eu tive não tiveram nada na boca, mas estava acompanhamento, então a gente também fazia um protocolo de prevenção, né? Eu acho que é isso que muitas vezes as pessoas, nem os médicos se atentam, que existe um tratamento de prevenção. E depois que a ferida estoura, é bem pior para você tratar. Você geralmente tem que fazer um protocolo todo dia. Só que se você vai lá, né, como a gente acabou de ouvir o mecanismo, você fortalece aquela estrutura, você não dá a chance, ou você minimiza a chance. Muitas vezes as pessoas veem, olha, minha boca estourou no primeiro ciclo da químio, daí eu fiz um laser preventivo no segundo, estourou, mas não estourou aquela ferida horrenda, não estourou aquela couve-flor, estourou uma espinha, entendeu? Então a gente não pode ir nessa promessa, não, olha, te garanto que com laser você não vai ter ferida. Não, muitas vezes você pode ter, mas numa quantidade menor e numa intensidade menor também. E com esses pacientes do Xeloda, sim, a gente teve, no caso, uma fissura plantar, e aí utilizei só acupunturista, por isso que eu consigo usar a laser terapia como laser puntura no pé, né, e nas mãos também, e muito claro, com o protocolo de anti-inflamatório, como a Daiane acabou de citar, e uma varredura com LED azul também. A varredura com LED azul dá um bom conforto na coceira, né? Até já fiz muito em boca, mão e pé de criança, aquelas feridinhas, então acalma aquela coceira de pele, acalma aquele incômodo, e no caso do Xeloda, a fissura plantar também tinha um bom resultado. Então, acho que é super bacana, e também eu acho que a gente tem sempre, claro, são milhões de quimioterápicos, né? Então, nem os próprios médicos conseguem ter todos os quimioterápicos, mas aqueles mais mucotóxicos, a gente tem que ter uma listinha anotada e geralmente ter aqueles químios que você já fala, já sei o que vai acontecer com isso. Então, eu acho que é legal ficar de olho, né? Uma anamnese bem feita, entrar em contato com o oncologista, ou mesmo pedir para o paciente trazer o nome dos quimioterápicos, é extremamente relevante. Né? Para a gente não ter surpresa, para a gente se armar antes, né? Isso mesmo. Bom, aqui também está perguntando, Cássia, sobre a radiodermite, né? Que é junto com o paciente que está fazendo rádio, as queimaduras. Você quer falar sobre isso um pouquinho? Infelizmente, né, por ética, nem vou falar o que aconteceu, mas foi um erro, né, eu atendi um caso muito chocante, que a pessoa teve queimadura de 3º grau por conta de um erro na dose em Grays do radioterapeuta, e foi fantástico porque, triste, claro, pela ausência de apoio, mas fantástico porque a pessoa se lembrou que o laser cicatriza e veio pedir ajuda. Era uma senhora com câncer de mama, e aí nós utilizamos o laser vermelho para cicatrização, utilizamos o LED azul também. E o que aconteceu é a falta de informação, gente. Primeiro falaram que poderia ser uma alergia, então ela ficou tomando Alegra, as bolhas marrom subiram e depois estourou a pele e ficou literalmente em carne viva, né? Então, é muito sofrível, e eu acho que para quem faz a radioterapia, aí também tem que estar ciente que, além dos cremes que muitas vezes indicam, o laser também é uma excelente ferramenta para causar essa melhora na cicatrização, ou também, claro, na prevenção dessa também, radiodermique, né? Também, Cássia, quando a gente está fazendo, né, radiação cabeça e pescoço, e a gente tem a informação do radioterapeuta sobre qual é a região de maior incidência, é legal a gente, junto com as irradiações bucais, extrabucais, orofaríngeas, realizar uma varredura, né, com laser vermelho, mais ou menos uma varredura simples, 1 segundo por ponto do laser vermelho sobre toda a região, para evitar essas queimaduras, né? Porque a pele, ela também é alvo de destruição da radioterapia. E não só a pele, né, gente? Músculo, glândula osso, salivar, a irrigação, né? As glândulas salivares.
E isso é uma coisa legal de falar para o paciente, né? Às vezes ele pensa, eu vou fazer o laser para prevenir ou para tratar mucosite. Não é só mucosite, é todas as estruturas relacionadas com a região, que graças a Deus o laser acaba penetrando e agindo também nessas estruturas. Tudo que está na frente da radiação, ela é prejudicada com o processo inflamatório. E uma das coisas que eu percebo muito em pacientes que não fazem o laser é uma fibrose. Eles ficam com dificuldade de virar o pescoço, a pele fica rígida, dura. E isso tudo a gente não vê quando o paciente faz a laser terapia, né? Nos pacientes que recebem radioterapia de cabeça e pescoço, tá? Aqui tem mais uma outra dúvida sobre o ozônio e o ILIB, se pode ser feito no mesmo dia. Na verdade, gente, existem vários tipos de ozonioterapia, né? Poucos pacientes fazem ozonioterapia sistêmica, certo? Que é aquela que você, né, até tem que ter equipamento certo, tem que ter várias indicações corretas. Então, eu imagino que a sua pergunta seja um ozônio tópico, né? A utilização de um ozônio tópico para alguma lesão, mais o ILIB. Nesse caso, não tem interferência nenhuma. Agora, lembrem-se que ozônio e ILIB atuam de formas totalmente contrárias, tá? O ozônio, apesar dele fazer um estímulo, né, mas ele libera radicais livres. O ozônio, ele oxida, ele é oxidante. E o laser é antioxidante. Então, os efeitos antioxidantes do ozônio são por uma cascata de reações vinda de uma primeira agressão. O do laser não, é direta. Então, o laser ele tem uma ação bem diferente do ozônio. Então, a gente indica muito o ozônio para lesões infectadas, né, Cássia? Até Sim. fazendo aí o mesmo papel da terapia fotodinâmica, se bem que a gente prefere a terapia fotodinâmica, por ser mais fácil, por ser que não dói, por ser mais simples, né? Os equipamentos são mais fáceis, a gente já tá ali com azul de metileno, com a laser vermelho. Então, a gente acaba utilizando mais a terapia fotodinâmica do que o ozônio. Então, é muito complicado você associar as duas técnicas. Tem que entender muito bem das duas, tá? E para conseguir usar isso na sua prática. Tá? Porque eu vejo assim, na ânsia do profissional querer ajudar, às vezes o mais é ruim, né? Não, gente, mas é que eu fiz um curso de laser, um de ozônio, um de, sei lá, entendeu? Então eu acho que não dá para misturar tudo, porque depois você não sabe nem o que aconteceu. Né? Exato. E lembra que os efeitos da laser terapia e da ozonioterapia são diferentes, mecanismos de ação diferentes, tá? O final Sim. até pode ter algumas coisas em comum, né? Como resultado. Mas o mecanismo é diferente. Então, eu posso estar puxando a corda, né? Cada um de um lado e não ter efeito nenhum. E não acontecer nada. Exato. Que mais aqui? Pós-operatório, Marinês. Olha... Eu coloco no pós-operatório imediato, né? Terminou a cirurgia, já começa o ILIB, porque aí você vai estar pegando o processo inflamatório inicial, né? Então, eu acho que isso é importante. Eu vi uma dúvida aqui, ó, da Silvana Castelo, ela perguntando, na radioterapia, a pele avermelhada não pode ser feito laser? A gente acabou de... da remoção do tumor. Não, a gente falou da radiodermite. Né? Da radiodermite, sim. Acabamos de responder. Então, faça, né? Para tumor inativo, já tratado e paciente quer fazer para psoríase. Gente, não tem problema nenhum fazer laser local, né? Em paciente com tumor. Não pode fazer no tumor e nem o laser sistêmico. Então, o paciente, tanto que a gente faz a mucosite, né? Que é um laser Sim. na mucosa num paciente que tem, às vezes, tumor sistêmico ou até em cabeça e pescoço, a gente evita a região do tumor para fazer o laser. Então, não tem problema nenhum fazer a psoríase nesse paciente. A gente tem um trabalho também que foi feito pelo grupo do ICESP, né, Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, e que eles fizeram irradiação, né, do laser vermelho num protocolo preventivo em tumor de língua. Né? Então, ou seja, fazia o lado contralateral do tumor, não irradiava em cima do tumor. E foi feito um acompanhamento longitudinal aí de 4, 6 anos. E não foi essa irradiação em baixa dosimetria que causou alguma metástase. Então, eu achei esse trabalho legal porque caiu por terra aquela coisa, se você fizer qualquer coisa com laser com paciente oncológico, você pode obrigatoriamente ativar alguma célula cancerígena que vai caminhar pela linfa, ou vai caminhar pelo sangue, pode causar uma metástase à distância.
Não. Tá. Ah, então, como foi um longitudinal, eu achei bacana e foi na boca e foi um protocolo preventivo que foi utilizado e, claro, não irradiar em cima do tumor, né? Até uma questão de bom senso também. E esse trabalho, É. né, Cássia, ele mediu até sobrevida dos pacientes e Sim, recidiva, né? E viu que com o laser, comparado com o grupo que não fez o laser, não mudou nada. E esse trabalho também foi apresentado lá na Walt, numa sessão exclusiva sobre laser, segurança do uso do laser, né? E cancer até teve umas safety. coisas bem malucas apresentadas lá sobre tumores. Por exemplo, gente, isso não indica o uso do laser no tumor, tá? Ó, presta atenção. Com Mas uma cuidado, coisa que né? eu adoro, assim, foi super promissora. Inclusive, tem uma pesquisadora nacional brasileira que está fazendo esses estudos também, que eles falam assim que o tumor ele tem uma via metabólica, não via ATP, né? Igual uma célula normal. Ele Sim. tem ânsia por glicose, tanto que ele aumenta toda a microcirculação ao redor dele, né? Para ter nutrição rápida e fácil. E isso é uma das grandes coisas que a gente teme ao fazer o laser, né? Porque eu posso aumentar a rede de suprimento desse tumor, né? Porque o laser aumenta a angiogênese, né? Por liberação de NO. E a gente pode estar dando energia a mais para esse tumor. Então, por isso que a gente contraindica, uma das coisas é essa, a irradiação local do tumor. Sim. Mas esse trabalho, na tentativa de tentar provar o que acontece, ele descobriu até um mecanismo diferente, que é super bacana, que ele fala o seguinte, que a célula, para morrer, para entrar em apoptose, né? Então a gente quer matar a célula, como é que ela morre? Por apoptose. Para essa célula morrer, ela precisa de ATP. E a célula tumoral tem pouco ATP. Então, eles associaram, né, o quimioterápico com o laser e as células morreram mais fáceis com o quimioterápico. Como se eu estivesse dando aquela energia que o tumor precisa para conseguir morrer. Então, isso aí tem uma pergunta aqui, né? O que mudou, o que há de novo. Na verdade, aí são coisas do futuro ainda, né? Mas são super promissores, porque imagina se realmente isso vai favorecer a morte tumoral, né? Isso seria maravilhoso. Mas ainda está in vitro, tá, gente? In Então a gente vitro, ainda não pessoal. recomenda. Pelo contrário, a gente não indica laser direto sobre tumores e nem o ILIB em pacientes com tumor ativo, tá? Reforçando aqui o nosso posicionamento, certo? O que mais? Dermatites atópicas. Sim, alergias, né? Tudo que for tópico, que está relacionado com o processo inflamatório, tem sim bons resultados, tá? Em relação ao protocolo, é difícil de passar protocolo na live, né? Sem ver Porque o eu preciso caso, ver o sem fazer uma paciente. anamnese. Sabe que uma das Mas, coisas mais interessantes da laser terapia é a individualização do protocolo, né, Cássio? total. E Total. assim, por quê? Primeiro, por que os trabalhos duplo cego, randomizados, a gente não consegue fazer exatamente como a farmacologia faz? Porque são trabalhos que não levam em consideração, por exemplo, o fototipo, cor da pele, quantidade de cromóforos endógenos que esse paciente pode ter. Então, tudo Se o isso paciente é obeso ou interfere. não, né? Exato. Quanto estressado ele está, né? Quanto mais estressado, mais responde ao laser. Quanto mais maior a necessidade, menos dose você precisa dar. Então, a gente precisa avaliar uma série de coisas, como eu vi que ali a criança de 5 anos, então a idade da criança, se ela toma o peso, se ela toma algum medicamento, se ela não toma, qual que é o fototipo. Então, tudo isso tem que ser individualizado na laser terapia. E se fosse fácil fazer protocolo, né? Estão todos na internet, é só buscar aí um protocolo, um manual, né? Não, a gente tem que individualizar para saber fazer certinho a laser terapia, tá? Acabou de responder a minha pergunta. Câncer de língua. Evita a língua, né? Faz a mucosite em toda a mucosa, menos na língua, tá? Isso é bem importante. Tumor já tratado. Assim, o que você considera um tumor já tratado? Para os médicos, é sem tumor, né? Quando o paciente não apresenta nada de tumor, foi removido, não tem nenhum um mediador lá
sanguíneo que eu possa medir, nenhum marcador, né? E tem que estar totalmente ausente de linfonodos e tudo mais. Então, esse seria o paciente que a gente indica, o paciente que está literalmente curado pelo médico. Né? Curado. Ela não colocando porque eles tocam o sino lá da cura quando você atinge esse nível. Então, esse estágio, isso, né? isso é um tumor tratado para a medicina, tá? Agora, o paciente que tem metástases, né? Que daí já é um paciente crônico, é uma doença crônica, né? Daí o câncer vira uma doença crônica. Esses pacientes tem que dividir eles. Aquele que está ainda na linha na busca de uma cura por quimio, radioterapia, nesse paciente a gente não faz o ILIB, até porque, gente, a gente não sabe o que pode acontecer, né? A gente tem bons indícios, mas a gente não sabe. Se alguma coisa acontecer com esse paciente, como que você, profissional, vai se defender? Né? Não existe literatura que indique o uso do laser. Então, a gente não sabe. E a gente sabe também que o laser é uma doença muito agressiva. O câncer, né? É uma doença muito agressiva. É uma doença que, para um paciente, responde super bem, para o outro, não. Tem vários fatores que influem no tratamento desse paciente, né? Então, se você fizer um paciente der certo e no outro não der, simplesmente foi o acaso, né? Não é o que o tratamento. Assim como tem paciente que ora muito e se cura, tem paciente que não ora, e tem paciente que também não ora e que também se cura. Então, existem muitos fatores. Não tem receita mágica, né? Eu acho que essa coisa de você fazer nos pacientes... mais difícil, né? Mais difícil. E é como fazer em grávida também, entendeu, gente? Fazendo só um paralelo, não com doença, mas com outra situação do nosso corpo. O pessoal fala assim, Cássia, mas você faz laser e lib sempre em grávida? Eu falo, gente, em raríssimos casos. Por quê? Porque se eu tiver qualquer contratempo com esse feto, o que você fez de diferente? O laser? Então foi o laser, entende? Então eu acho que tem que ter muita segurança e tem que ser muito bem indicado, né? Nesses casos, por exemplo, de grávida, mas de onco, a gente precisa, como a gente não tem literatura para se embasar e também cada sistema é único, né? Eu acho que isso foi até uma das... Ano passado, a gente ainda não sabe, né, Daiane, se vai ter o Congresso Mundial em Washington, que está marcado. A gente está de passagem comprada, mas imagina, não suspenderam até agora, mas hotel reservado. Mas enfim, o último congresso que foi em Nice, na França, que nós tivemos ano passado, eles falaram muito sobre a fotobiomodulação de precisão, né, fazendo uma analogia com a medicina de precisão. Que é exatamente isso, que a gente está falando de um tratamento que eles chamam de tailor-made, é um tratamento personalizado. Então, ele vai em conta todas as características do paciente para depois definir, gente, será que a gente usa, será que a gente não usa? Então, saiu daquilo, a gente dá um mesmo pacote, a gente dá mesmo pacote aí de dosimetria para todo mundo. Não tenho nada contra os manuais que vêm, gente, no aparelho, mas... honestamente, tem uns que vão ter benefício, tem uns que não vão ter benefício e tem outros que vão ter efeito colateral. E aí você tem que entender o que você está fazendo, né? Para saber o que esperar do paciente. Então, isso é exatamente. Importante. E assim é tudo, né, gente? Não dá para você igualar duas pessoas, né? O mesmo tratamento em duas pessoas pode ter resultados totalmente diferentes, né? Uma situação, né? Bati o carro. Uma pessoa pode ficar extremamente estressada, a outra pode ficar tranquila, bem, né? dá teu telefone, né? Né? Depois a gente conversa e vai embora. Então, assim, a forma como as pessoas reagem ao tratamento, às circunstâncias, muda totalmente. Então, e também tem o efeito placebo, né? Tem 30% responde ao efeito placebo. Então, se você não fizer nada nesse paciente, ele vai melhorar, né? Se ele se autocondicionar a isso, né? Sim. Isso é uma coisa, né, bem... aqui tem uma pergunta sobre o ILIB, acho que vale a gente responder. Se o protocolo de ILIB também varia, né? Acho que sim, com certeza. Sim, desde totalmente. O local de radiação, né, que a gente aborda no curso, você pode irradiar carótida, plexo, nariz, pulso, radial, poplítea, pediosa, tibial posterior.
E o tempo de radiação também tem a ver com o calibre da artéria que você está irradiando. Então, você pode fazer uma técnica mais rápida ou mais demorada. Se o paciente estiver muito comprometido, a gente deixa mais tempo no ILIB. Bebês, a gente deixa pouco tempo. E assim vai, né? Então, acho que isso também... E o que mais influencia no ILIB não é nem o tempo na sessão, mas eu acho que a frequência e o número de sessões. Né? Que o ILIB, ele pode ser uma técnica complementar, adjuvante, ou pode ser o próprio tratamento de algumas coisas que pode acontecer com esse paciente. Então, isso que vai depender a frequência, como que você vai gerir esse atendimento, né? Como que você vai administrar a questão de exames laboratoriais, como é que você vai avaliar a melhora do paciente. E isso tudo muda. Então, não, né, às vezes cai meio que no... faz 30 minutos, tá tudo certo. Não é assim, né? E não é para todos. Tem pacientes que têm alguns efeitos, que eles podem sentir uma taquicardia, um cansaço, né? Então, isso... E por que acontece isso? Então, a gente tem que entender, né? Então, muitas vezes o pessoal leva em conta o peso, né? Que muitas vezes fala assim, não, vou pegar o peso e dividir por 2. Então, mas eu já tive casos de senhoras muito magrinhas que, mesmo dividindo o peso por 2, tiveram alguma tontura, algum contratempo. Assim, né? Então, por quê? Porque a gente tem que estar atento aí no contexto inteiro de medicamento que ela está tomando, não só seguir a receitinha de bolo que a gente recebe aí. A Ana aqui está perguntando até sobre um paciente com trombose, tomando medicação. Tem que avaliar o efeito do ILIB nesse paciente. Se altera ou não a questão medicamentosa, se você vai ter que mexer ou não no medicamento, tá? Mas tem que avaliar. É uma boa indicação para quem teve trombose, porque o ILIB ele desinflama o sangue, melhora o controle ácido base, e é tudo uma questão de inflamação, né? E desfaz lá o trombo, quer dizer, ajuda o corpo, né? Normaliza o corpo para desfazer esse trombo, mas tem que ir com cuidado aí nesse tratamento, tá? Gente, só deixa eu fazer um adendo aqui, falando um pouquinho sobre paciente oncológico e não querendo puxar a sardinha para o meu lado, porque sou periodontista, eu acho que é imprescindível a gente sempre fazer uma adequação do meio, né, antes do tratamento oncológico. Então, a gente sabe, por exemplo, estou com uma paciente que vai receber um tratamento com zometa, em altas doses, né? Precisa fazer uma extração e um implante, enfim. Então, toda essa desinfecção, todos os procedimentos estão intimamente correlacionados com, por exemplo, com o tratamento oncológico que ela vai fazer. Então, o ideal, sim, seria que todo paciente, antes do tratamento oncológico, claro, tudo tem limitação, cada caso é um caso, mas tivesse essa consulta com, não vou dizer com periodontista, mas seja com um dentista que esteja consciente sobre a necessidade de tirar essa porta de infecção, que é a boca. Né? Perfeito. Então, muito importante, né? Não dá para ignorar um sangramento de gengiva, um mau hálito, um pus, um dente que está mole e depois ver. Não, tem que ver antes, gente. Não, e a radiografia, né, Cássia? A gente faz uma avaliação clínica, nossa, não tem nada. Você vai olhar a radiografia cheia de lesão apical, sei lá, reabsorção óssea. Então, tem que fazer a avaliação. E isso é uma coisa importante, que a gente bate bem na tecla, que não é só fazer a laser terapia, né? Antes você é dentista. E o dentista tem que olhar aquela boca olhando para o foco para preparar esse paciente. E aí a gente entra num outro departamento, né, Cássia, que é o preparo de boca do paciente para qualquer tipo de cirurgia. Cirurgia cardíaca, transplante renal, qualquer tipo de cirurgia que o paciente vai ser submetido, ele tem que estar com a boca dele zerada. Às vezes o paciente está com febre na UTI e não sabe o que é. O que é? É um foco em boca, né? Então você fica procurando no corpo inteiro. Não, é foco em boca. Então, né, a importância da odontologia hospitalar aí, mais uma vez. Então, isso é imprescindível, gente. Antes de ser laser terapeutas, vocês são dentistas, né? No caso da mucosite. Eu sei que tem muitos aqui que assistindo a gente que não são dentistas, mas agora entrando um pouquinho nesse lado, a condição bucal, gente, faz parte da boca.
né? A medicina bucal. A gente devia ser médico bucal, não dentista, né? Porque a boca interfere em tudo. O diabético descompensa se tiver muita cárie, né? Se tiver outras... Tem N coisas importantes. O nenê pode nascer prematuro se tiver uma doença periodontal. E N coisas. Até a gente, inclusive, eu discuti sobre isso num dos podcasts. Não sei se vocês estão assistindo. Lá Agora a gente está colocando alguns no Insta, né? Para vocês ouvirem pelo Insta. Mas lá no Spotify tem o All Laser Podcast com várias discussões, vários temas que a gente está abordando, tá? Aqui estão perguntando se tem algum relato de ILIB. Gente, eu tô terminando a postagem aqui para mandar para as meninas postarem sobre um relato do Covid. do Covid. Relato de uma aluna nossa, a Melina, do Rio de Janeiro. Ela é laser terapeuta, trabalha no hospital de câncer infantil no Rio, coordenadora, inclusive, do hospital. E ela teve Covid, ela fez um relato maravilhoso sobre o uso do ILIB e eu vou postar, então depois vocês dão uma chegadinha ali no meu Insta e no Insta da Laser, que vocês vão ver o relato, então, da Melina falando do Covid, do ILIB no Covid. Achei fantástico, né? E agora, pensando que é uma doença bem inflamatória, nossa, alguém teria que começar a pesquisar isso, né? Quem está nas universidades, a gente não está mais na universidade tão diretamente na pesquisa, mas é urgente a pesquisa com o ILIB, né? Eu acho que é um conjunto de fatores também, mas a gente tem uma amostra grande aí, né, Daiane? A gente tem alguns grupos de médicos e enfermeiros que fizeram o nosso curso de laser terapia no tratamento de feridas. E aí tem o grupo também dos dentistas, né, que somando isso, a gente tem umas 200, 300 pessoas que a gente tem mais proximidade. E claro que com mais de 15... Mas, enfim, o que a gente ficou muito feliz é que, graças a Deus, as pessoas que tiveram contato com todo esse conhecimento, né, da laser terapia, do ILIB, estão usando. E quem já teve ILIB, eu tive contato com um médico que teve o Covid, e ele tinha o laser, e ele falou, posso usar? Eu falei, deve. Então, me estou fazendo follow-up com ele, a esposa dele ficou super mal, e ele ficou super bem, que ele já estava fazendo ILIB, teve perda de paladar, teve uma ardência no nariz, mas nada que detonasse a qualidade de vida dele, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é uma área muito nova, né? A gente não tem estudos e nem tem como, né? É uma coisa muito rápida para a gente conseguir estabelecer um protocolo, mas eu acho que a gente tem que ir pela lógica fisiológica e biológica de todo o processo, né? E o que já tem na literatura, né? ILIB para asma, para bronquite, para pneumonia, todos os processos inflamatórios pulmonares já tem literatura mostrando os benefícios do ILIB. Né? Então, poderia aí fazer uma analogia e buscar, né? E também tem a questão imunológica, questão de, né, equilíbrio ácido-base sanguíneo, outras coisas que a gente consegue ver tão rápido no ILIB, né? Então, muito legal isso. Temos mais 2 minutos aí, Daiane, para responder dúvida. Aqui sobre cásios, vou jogar para você. Paciente que possui cásios frequentes relatou que percebeu que o caso está preto e bem petrificado. Alguma ideia? Continua a indicação do PDT? Não sei se não vale a pena fazer uma biópsia aí, vale ou não? Não sei. Eu acho que, gente, é aquilo. Como a Daiane acabou de dizer, estamos numa live, né, sem exame clínico, mas não estamos aqui para estabelecer tratamento nenhum. Então, assim, a gente nem fechar diagnóstico, né? A gente está longe disso, mas, enfim, não é comum, sobre o caso, pelo menos, né? Caso escuro não é comum, tá? Eu já tive alguns casos de casos escuros, mas, assim, numa incidência de 5%, o restante segue aquele padrão amarelado, mais bege. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, ela continua com a indicação de PDT? Sim, eu faria a PDT com azul de metileno em cima, bem do cásio amidaliano, aí, mas eu teria que, com certeza, tem que observar, né? Se não melhorar. Observar. Gente, você fez 1, 2 sessões. Primeiro diagnóstico. Irradiar a lesão sem diagnóstico. E se for um tumor? E se for alguma coisa que você não sabe? Então, eu acho que não dá para usar, assim, indiscriminadamente. Se você excluiu todas as possibilidades e é um cásio amidaliano,
ok, você pode continuar com a PDT, fazer 2 vezes por semana, porque geralmente de 2 a 3 sessões você já tem a resolução desse caso, né? Porque a gente tem um efeito anti-inflamatório da luz vermelha, então aquele local reduz o nível de inflamação. Você tem aquele caso que, claro, ele não vai mudar de tamanho, então muitas vezes ele sai da cripta amidaliana, né? E aí você resolve o processo de inflamação e até com o efeito antimicrobiano da PDT. Né? Ou você alterna também, né? Faz uma sessão de PDT e uma sessão a Marinesa que está anti-inflamatória. contribuindo com a gente, ó, eu nunca vi caso assim. Eu avaliaria melhores de caso, se é mesmo, né? Então, acho que o diagnóstico aí dá para dar uma reforçada para ver o que está acontecendo. Né? Eu acho que... Gente, ó, se você quiser ajuda, a gente também pode ajudar por e-mail, né? Manda uma foto. Mas a Marinês, só explicando, gente, a Marinês, ela tem um centro especializado, né, em halitose, é uma das professoras da Laser, e ela tem muita experiência com caso, então ficaria de olho bem aberto aí nesse caso escuro, viu? Se é um caso. Última pergunta sobre um pouco sobre o herpes zoster. E a gente já teve N ótimos resultados na casa com zoster, fazendo laser infravermelho, em todo o trajeto da dor e fazendo sobre as lesões também. 2, 3, acho que 3 sessões o paciente já está outro, né? A cada sessão vai melhorando a dor e é um resultado bem bacana. Então, não sei, a enfermeira, acho que é Rosiane, vale a pena, sim, experimentar, fazer o zoster, tá? E PDT se tiver vesícula, né? Se precisar, então, né? Às vezes também, se precisar. só de fazer o laser terapêutico em cima, ela já dá uma secadinha, já sai da fase. Mas olha, é excelente os resultados com o zoster, né? E não é só a gente que faz, né? Internacionalmente tem várias publicações aí de laser terapia no zoster. Muito bacana. Bom, gente, acho que a gente pode encerrar. Então é isso, pessoal. Hoje a gente falou pouco sobre onco, mas a gente falou um pouquinho. A gente sempre traz um tópico que vai guiar a nossa live, mas eu acho que é tão bacana a gente ouvir o que vocês que estão assistindo querem saber. Então, a gente considera algumas perguntas aqui que a gente já trouxe para responder o que vocês precisam. E esse é o intuito, né? A gente esclarecer dúvidas, né? Trocar algumas experiências. Muito obrigada pela presença, né? Acho que já é a quinta live de quarta-feira, 5 horas. Então, anotem aí, próxima quarta-feira, 5 horas, a gente está de volta. Tá bom? Tá bom, gente. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Eu acho super bacana aí a gente ter 50, 60 pessoas nos assistindo. E eu acho que essa troca, o Covid, a pandemia, trouxe essa proximidade. Então, quando que a gente estaria conversando diretamente com vocês? Eu acho fantástico essa oportunidade. Agradeço e espero vocês na quarta-feira que vem, 5 horas. Tá bom? Tchau, tchau. Então, tchau, gente. Vai ficar gravado, a gente vai deixar aqui no IGTV, tá bom? Um beijo grande com muita luz. Tchau, tchau, gente.